Ao vivo, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live do canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 16 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live. O assunto de hoje é aprendemos o quanto antes. O Thales está comigo para a gente fazer esta live e seguirmos em frente nesse nosso trabalho de amor, de carinho, de amizade que a gente tem por todos vocês. Só para lembrar vocês, já está aí na tela, mas não esqueçam de colocar os seus copos com água para fluidificar, ou jarra, cada um que põe o que precisar, né? Reinaldo, boa noite. Elka, boa noite. Cida, Ormondo, boa noite. Kátia, Sônia Regina, boa noite. Silvana, boa noite. Luiz, boa noite. Lúcia Boba, boa noite. Shirley, Cida, Daiane. A Daiane está ficando mais persistente agora, não tem mais faltado. Tem aparecido quase todas as lives, ela está aí. Muito seja bem-vinda, Daiane. Dona Maria Tereza, Gabriela Gonzaga, boa noite a todos, boa noite a você também. Marta também está por aí, boa noite, Marta. Cláudia, boa noite, Verinha. Vera Lúcia. Edna Horta, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje já tem um bannerzinho diferente aí que está correndo, ó, gente, já para vocês olharem, para vocês já irem verificando. Não esqueçam de deixar seus likes, seus coraçõezinhos para nós. Denise Borges, boa noite. Pedro Luiz Mendes de Paula, boa noite. Boa noite, Fernanda, que deve estar por aí também. Verinha, você está com a dona Vera e com a dona Ana. Muito bem. Sejam bem-vindas aos... Não caiu, foi o Thales que caiu, ele se desligou lá por algum motivo. Acho que deu algum pau no dele lá, mas eu estou aqui presente, fiquem tranquilos. A live será feita de qualquer jeito. Vocês devem estar me ouvindo, ou então pode ser que você falou, né? Só porque você está presente nas últimas lives, o Thales caiu, né, Daiane? Seu Plácido, boa noite. Seu Francisco, dona Alda. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma live. E o tema hoje aprendemos o quanto antes. É um tema gostoso para a gente conversar, para a gente falar da nossa doutrina maravilhosa, dos nossos aprendizados, daquilo que estamos aqui para fazer, né? Eu só estou conversando com vocês um pouquinho para a gente dar tempo do pessoal chegar. E estamos... Lucimar, boa noite, Lucimar. Para ver que as pessoas vão chegando e a gente vai podendo conversar com vocês, né? Graças a Deus, os nossos abraços fraternos, o nosso compartilhamento de ideias tem tido cada semana mais pessoas, cada semana mais amigos que vão se achegando, que vão partilhando conosco. Pronto, ó, ele voltou, ó, tá vendo? O pessoal estava comentando que você tinha caído. E aí ele caiu, voltou, e pronto, agora ele está para fazer a nossa live. Muito bem. Eliana Pique, seja bem-vinda. A Eliana não apareceu aqui nos boa noites, mas como tem gente que já sabe que ela está, vamos cumprimentá-la, né? Ana Lúcia Ferreira, boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então tá bom, gente, vamos, não esqueçam os seus likes, seus coraçõezinhos para nós. E vamos então, já que o tema, Vivi, boa noite, Vivi. O pessoal às vezes estranha, né, que eu cumprimento o pessoal que
que chega no começo, porque no meio da palestra, ou da prece, ou da conversa, eu não consigo parar, não dá para parar para cumprimentar todo mundo, né? Então, o pessoal que chega nos primeiros 5 minutos, eu consigo ir cumprimentando, né? Aí, dona Regina chegou. Lilian, boa noite, Lilian Nunes. Seja bem-vinda. Então, o pessoal que chega no começo, eu consigo cumprimentar, né? Não é nem má vontade, nem nada. É que no meio da palestra vai ficar meio ruim de ficar cumprimentando, né? Aproveitem para olhar o bannerzinho que está rolando ali, por favor. Tem um bannerzinho bonitinho que eu montei. Já tem mais um outro preparado daqui a pouco, que são os sites de voluntariado. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Clara. Então, vamos lá. Olha lá, a Fernandinha chegou. Então, vamos lá. Hoje, como o tema é Aprendamos o Quanto Antes, eu peguei a prece que chama-se Transforma-se para Melhor. Então, transforma-se para melhor. Então, vamos lá. Deus, Senhor da vida e poder do universo, envia-me a força da transformação para que eu tenha melhorias que resultem numa situação bem diferente da atual. Que, aliado a esta tua força, eu encontre resistência na hora da prova, o alento na do desânimo, e a alegria na da tristeza, e a paz na do desajuste. Desperta-me também o entendimento para o verdadeiro significado da vida e para o valor do que é espiritual, despregando-me da matéria que acaba. Levanto neste momento os olhos na tua direção, Mestre Jesus, cheio de esperança, e compreendo que, mantendo-me ajustado ao teu amor, nenhum mal me sucederá, nenhum abalo será capaz de me derrubar. Terei constante saúde física, mental e espiritual. Agradeço a presença que em mim se faz da tua força, o que me alegra o coração e me sustenta o pensamento na mais alta compreensão. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-nos nesta noite, Mestre amado, permitindo que a tua força realmente penetre o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, e que nós possamos, Mestre Jesus, nesta noite, aprender um pouco mais sobre esta tua doutrina maravilhosa, o Consolador prometido que nos enviaste, para que possamos, nesta noite, aprendermos a orar ainda mais, a pedir pelos nossos irmãos necessitados, aprendemos a doar, aprendemos a nos doar, que é muito importante. E pedimos, Mestre Jesus, que os teus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, abençoando-nos a todos nós, que num abraço fraterno nos ligamos nesse evangelho que realizamos neste domingo. Protege-nos, Mestre Jesus, protege as nossas famílias, protege os nossos entes queridos, que todos possam ser abençoados pelo teu manto sagrado. Que a tua luz e o teu amor preencha o nosso espírito, preencha os nossos corações, e que possamos, a cada dia mais, termos a fé e a força para subirmos os degraus que nos levarão até ti, Mestre Jesus. Abençoa-nos e protege-nos agora e sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Vamos lá, então, meus queridos amigos. Vamos nos dedicar à nossa conversa de hoje, né? Então, aprendamos o quanto antes. Por que a gente tem que se preocupar com aprender o quanto antes? Primeiro, nós temos que nos preocupar porque a gente sabe que o dia do nosso desencarne é um dia pré-estabelecido.
que nenhum de nós sabe exatamente qual é. Mas todos nós, de acordo com a lei do nosso Pai, de acordo com a lei do plano maior da espiritualidade, temos a data do nosso desencarne pré-programada. E que a gente não sabe quando será essa data. E como a gente não sabe, nós temos que estar todo dia preparados para o desencarne. Nós temos que estar todos os dias prontos para desencarnar. E por isso a nossa lição de hoje é: aprendamos o quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Então, como disse o nosso querido Paulo, a gente recebeu Jesus, a gente aprendeu com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que aprender, mas aprender só por simplesmente dizer: eu fiz todos os cursos da federação, eu fiz todos os cursos do plano maior, eu fiz todos os cursos do Centro Espírita Casa do Caminho. Isso sozinho, por si só, não resolve para nós. O que resolve para nós é colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós podemos saber de antemão que nos será útil quando nós desencarnarmos. E o que vai ser útil quando nós desencarnarmos? A nossa reforma íntima, o nosso trabalho voluntário, aquilo que nós pudermos dedicar aqui na nossa terra, aqui no nosso caminho, aqui junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos. Isso é que é importante e é isso que nós vamos levar. Como a gente já sabe, muitos de vocês até já leram, mas para aqueles que não leram, a gente vai fazer uma rápida recapitulação. Milhares de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, viemos do planeta Capela, ou de outros planetas em iguais condições. Ou seja, planetas já evoluídos, planetas que tinham condições de ter uma ótima vida, uma vida melhor, onde todos, ou a maioria da população que ali vivia, eram populações boas, e muitos espíritos teimavam em não querer acompanhar aquela evolução. Teimaram em não querer acompanhar aquele progresso, tanto de Capela quanto de outros planetas que existem nos sistemas solares espalhados por aí, né? A gente sabe muito bem que Deus criou o mundo, não só o nosso mundo, todas as estrelas, todos os planetas que existem no sistema solar. E tem uma passagem que diz que o nosso mestre Jesus ajudou a criar a Terra, ajudou a cuidar da Terra e ajudou a colocar aqui os espíritos que hoje estão, né? Então é importante que a gente saiba, Jesus não só é o governador do planeta Terra, o coordenador espiritual do planeta Terra, como ele também ajudou a cuidar, a criar e desenvolver o nosso planeta Terra. Lógico que tudo que tem aqui está sujeito à lei de ação e reação. É a lei universal do mundo e, por isso, nós estamos sujeitos a ela. Esses irmãozinhos e talvez nós mesmos, que viemos de Capela, viemos lá pelos idos do ano de 3100 a.C., na civilização egípcia. Ou seja, os estudos, as bibliografias espíritas e outras bibliografias que mostram a evolução da população, da civilização egípcia 3100 a.C., demonstra que muitos desses espíritos que ali estavam, né, que era uma civilização evoluída para a época, avançada para a época, vieram do planeta Capela, né? E muitos desses irmãos que evoluíram tiveram condições, após esta evolução, após esta regeneração, vamos dizer assim, né? Porque essa civilização egípcia durou 3.000 anos, né? Foi de 3.000 antes de Cristo, basicamente, até alguma coisa depois de Cristo, né?
Então, vocês podem ver que essa civilização, muitas e muitas encarnações, tiveram esses irmãos que ali estavam dentro do Egito, né? Se a gente pensar que, de um modo geral, uma reencarnação dura aí entre nós nascermos, nós desencarnarmos, nós nos prepararmos para o reencarno, ou seja, nós estarmos ou no umbral, ou nas trevas, ou nas próprias colônias do mundo espiritual, e nos prepararmos para reencarnar alguma coisa como 150, 200 anos, vocês imaginam que em 3.000 anos, quantas reencarnações aqueles espíritos que vieram de Capela puderam passar para poder retornar ao planeta Capela e outros planetas evoluídos que temos por aí, né? E muitos desses espíritos ainda preferiram continuar na Terra, na evolução da Terra, porque vocês sabem muito bem que os grupos aqui renascem, os grupos aqui permanecem, e os grupos em que a gente hoje convive são grupos que já estamos juntos há muito tempo. Não só grupos de amigos, como grupos familiares, né? Esses grupos familiares, que são as nossas maiores dívidas, são aquelas pessoas com quem nós temos que pagar. Muitos deles amigos de outras encarnações, a quem prejudicamos, a quem devemos, e que hoje vêm ser nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos, esposas, e assim por diante, para que a gente possa recuperar aquele passado delituoso que a gente foi, né? A gente sabe muito bem que nós somos espíritos errantes, né? E que nós precisamos evoluir para poder continuar a encarnar na Terra. Do mesmo modo que aqueles irmãos de Capela que não tiveram condições de lá ficar, de evoluir e de mudar o seu modo de pensar, ou as suas condições de lá viver, vieram para a Terra, nós que aqui estamos no planeta Terra, se não procurarmos evoluir, não procurarmos nos desenvolver, não procurarmos crescer dentro da reforma íntima que nos é indicada, dentro dos trabalhos que nós temos conhecimento do que fazer e não fazemos, possivelmente temos a chance de sermos desterrados para outros planetas em condições inferiores, como era a Terra de 5.000 anos atrás, né? Quando veio a civilização egípcia e iniciou, quando vieram os exilados de Capela. Então, nós temos que nos preocupar em aprender de fato aquilo que está sendo colocado para nós. Aprender de fato o quanto nós podemos fazer em benefício dos nossos irmãos, para que a gente possa crescer e evoluir dentro do planeta Terra, né? Se estamos aqui hoje no planeta Terra, reencarnados, é porque perfeitos não somos. É porque dívidas temos para ser pagas, né? Se bons fôssemos e perfeitos fôssemos, estaríamos no mundo espiritual, desencarnados, fazendo tarefas no mundo espiritual, como está Eurípides Barçanufo, como está outros tantos espíritos que estão no plano espiritual a olhar por nós, né? Então, temos que nos preocupar em seguir o caminho adiante, seguirmos um caminho de progresso, né? Nós temos que assimilar os princípios espíritas que nos aclaram os pensamentos, né? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente aprende nas palestras, nas orientações, nos cursos, isso tem que penetrar em nós, ampliando a nossa fé na certeza de que um futuro melhor vier se nós utilizarmos todo esse aprendizado para seguirmos em frente, né? A gente tem dentro da casa e amigos e companheiros que, por motivos de mudança ou de estar em outros locais, saíram da casa, mas que aprenderam dentro dos cursos da casa, aprenderam dentro das palestras, dentro dos evangelhos que fizemos na casa,
o quanto é importante a gente seguir na tarefa que o Mestre Jesus nos deixou, né? Como disse o nosso querido Allan Kardec, né? Fora da caridade não há salvação, né? A fé sem obras é nula de direito. Ou seja, não adianta dizer eu acredito no Cristo, eu me salvei pelo Cristo, ou eu me curei por causa do plano espiritual e pela mão de Jesus, e continuar seguindo a minha vidinha como se nada houvesse, como se nada eu pudesse fazer pelos irmãos que estão necessitados, pelos irmãos que precisam. Sempre nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa. Sempre nós temos a possibilidade de olhar por esses nossos irmãos, né? Então, nós temos que nos preparar, né, para a nossa vida, né? A gente sabe que a imortalidade da alma é a essência da vida. Ou seja, hoje nós estamos aqui reencarnados, depois de virmos de outras encarnações, sabe-se lá quantas, dezenas, centenas, talvez milhares de encarnações passadas, e ainda estamos aqui na labuta para podermos sermos alguém. Então, está nas nossas mãos, nas mãos de vocês, na minha mão, na mão de todos nós, a oportunidade de a gente virar esse jogo. E a gente tem que virar esse jogo nessa encarnação. Nessa encarnação. Por que nessa encarnação? Porque nessa encarnação a gente tem o conhecimento maravilhoso da doutrina espírita. Nesta encarnação, a gente tem o conhecimento daquilo que Jesus nos mandou através da doutrina espírita, dos ensinamentos, do que é caridade, do que é amor ao próximo, do que é ajuda aos nossos companheiros de jornada, né? Então, hoje nós temos essa consciência. Sabe-se lá se na encarnação próxima ou na próxima, e sem contar, a gente está falando de encarnação próxima hoje, mas a gente tem que pensar naquilo que nos contou o nosso querido Chico Xavier, né? Existem 7 vezes mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Ou seja, se hoje nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados, viventes da Terra, nós temos no plano espiritual 49 bilhões de espíritos desencarnados. Ora, os pais de hoje só não querem ter muitos filhos. É 1 ou 2 filhos no máximo, né? Então, nós temos que começar a pensar, bom, baseado nessa quantidade de filhos, em que a maioria dos pais não querem ter muitos, né? Hoje a progressão é de 1,5 filhos por casal. Então, a gente tem que entender que as nossas chances de reencarnar brevemente estão diminuindo assustadoramente. Então, puxa, eu desencarno agora, daqui a pouco eu reencarno de novo. Não. Possivelmente não será desse jeito. Possivelmente nós vamos ter que fazer um estágio maior do que viver aí 100 anos no mundo espiritual para reencarnar de novo. Talvez 100 anos seja pouco para a gente reencarnar de novo. Então, nós temos que aproveitar esta oportunidade. Nós temos que aproveitar o que hoje nos dá a doutrina espírita, nos dá o kardecismo, nos ensina para que a gente possa seguir. Porque a gente sabe, a alma é eterna, reencarnações sucessivas nós viveremos. Nosso objetivo é atingir a perfeição que foi Cristo sobre a Terra. Como atingiremos essa perfeição? Cada um de vocês que digam para vocês mesmos como será a sua progressão. O quanto tempo vocês vão levar para atingir esse objetivo que foi Cristo sobre a Terra. Vocês mesmos vão poder me dizer como é que vai ser a evolução de vocês. A fé é um sustentáculo maravilhoso. A gente ter fé em Jesus, o nosso mestre, fé nesta doutrina maravilhosa, estudar nesses ensinamentos,
Acreditarmos na reencarnação é maravilhoso e serve de base nas nossas horas difíceis. O que seria de nós se a gente não acreditasse na reencarnação? Como é que nós iríamos enfrentar as nossas dificuldades? Como é que nós iríamos enfrentar as nossas doenças, o nosso sofrimento, as nossas tristezas, as nossas, às vezes, brigas em família, as nossas brigas com nossos filhos, com nossos pais? Como é que nós iríamos enfrentar se a gente não consegue entender e que existe a reencarnação e que existe a lei de ação e reação através dos tempos? Ficaria difícil, né? Ou viveríamos como muitos tantos de outras religiões que sofrem, que vivem tristes, que têm depressões homéricas. Não que o espírita não tenha depressão, porque tem também, mas é mais fácil de a gente se controlar, mais fácil de a gente buscar o tratamento. A Casa Espírita está aí para ajudar o tratamento. Os nossos franciscanos, nossos samaritanos estão aí para nos ajudar a retirar eventuais obsessores e perturbadores que muitas vezes nos levam à depressão. A gente consegue entender melhor esse tipo de problema, o que facilita a gente sair dele. Então, gente, muita coisa a gente tem e a gente consegue com esse sustentáculo maravilhoso que é a fé naquilo que a doutrina espírita nos ensina. Mas, às vezes, a gente pode pensar, bom, eu sou espírita, eu tenho esse entendimento, eu vou fazer meu trabalho e que se dane ou que se lasque aqueles que não têm esse entendimento. Não! Uma forma errada de pensar, uma forma que não tem a menor caridade. Nós temos que pensar o seguinte, a gente não precisa ficar, como muitas religiões ficam, na orelha das pessoas 24 horas querendo fazer a cabeça. Não, mas a gente oferece uma ajuda, um apoio, um ombro amigo, uma conversa amiga, conversa de Jesus, né? Fala do amor de Jesus. Se houver oportunidade, a gente coloca um pouquinho do que é a reencarnação, a gente coloca um pouquinho daquilo que a gente aprendeu dentro da nossa doutrina para amenizar o sofrimento e a tristeza desses irmãozinhos que não têm a fé que nós temos, que não acreditam na doutrina maravilhosa que nós temos, a possibilidade de aprender e de conhecer, não é verdade? Se quando nos é possível, né, no atual momento não é possível, no atual momento a gente pode convidar esses irmãos para assistirem aos nossos evangelhos, às nossas lives. Quando a casa está aberta, a gente pode convidar os irmãos para assistir uma palestra, para conversar com o nosso querido Claudio Mir, que está sempre lá, com o ombro e o ouvido disposto para ouvir a todos aqueles que querem trazer as suas aflições, e assim por diante, né? Então, nós não podemos isolar aqueles que não têm a mesma fé, o mesmo entendimento. Nós temos que ajudá-los, temos que fazer com que eles se fortaleçam, ouvi-los, dar-lhes força para que eles consigam superar a sua fase difícil. E com isso, a gente, além de aprender o quanto antes, nós estamos colocando em prática aquilo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que nós estamos conversando são aprendizados, são orientações, né? Que eu também não nasci sabendo, não. Eu de estudar, de ler, de fazer cursos, de ouvir palestras, também vou aprendendo e também vou repassando para vocês. Então, nós todos formamos um conjunto de obra que vai ajudar a todos aqueles que nos cercam. Às vezes, do nosso exemplo, da nossa atitude, a gente vai conseguir tirar um irmãozinho da sombra e trazer um irmãozinho à luz do sol, né? Muitas vezes só depende de uma perspicácia nossa, de um estalar de dedos para que a gente possa ajudar alguém. Às vezes passa-nos desapercebido, mas nós temos que ficar cada dia mais espertos para que isso, quando nos chegue a oportunidade, a gente trabalhe nessa oportunidade. Quantos de nós, se a gente for pensar, né? Hoje, graças a Deus, a gente está aqui na live, né?
no núcleo, no Face do Núcleo Espírita Plano Maior, nós temos aí 1.100, 1.200 pessoas cadastradas, e muitos desses assistem, ouvem as nossas lives, né? A gente vê, puxa, mas aqui na live eu só tenho 50 pessoas, né, dessas 1.100, 1.200, mas vocês veem ao longo da semana, muitas outras pessoas veem as nossas lives, né? Então, as nossas lives, de um modo geral, aí na semana, são vistas por em torno de 300, 350 pessoas, né? Então, não são só as pessoas que estão ao vivo. Ao longo da semana, as pessoas vão vendo, ao longo da semana, as pessoas vão olhando e vão curtindo e vão aprendendo com aquilo que a gente repassa para vocês, né? E aí, como eu estava falando, antes de todo esse trabalho, todo esse grupo que nós estamos vivendo e convivendo, né? Quantos de nós, lá atrás, já não estivemos nas trevas? Quantos de nós já não estivemos perturbados? Quantos de nós já não estivemos desanimados com a vida e tivemos a ajuda de alguém, o esforço de alguém para tirarmos, para trazer a luz aos nossos olhos, né? A luz do conhecimento, a luz daquilo que nós precisávamos saber, né? Para ampliarmos a nossa fé, né? Então, quando muitos de nós, né, que aqui estamos mesmo conversando, né, como eu já falei lá atrás, né, quantos já não passaram nos cursos da nossa casa, né? Quantos já não estiveram conosco e aprenderam a estudar através do curso básico com o Carlos, através do Cohen comigo, e que aprenderam e que conheceram muita coisa sobre mediunidade, sobre a doutrina básica de Kardec, e hoje estão, se não estão na casa, se estão em outros locais, mas buscando praticar aquilo que aprenderam dentro daquilo que nos foi possível ensinar, né? Então, é importante que a gente lembre, vamos avançar, né? Cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? Tem uns que aprendem mais rápido e que têm vontade, tem outros que às vezes desistem, voltam depois, tem outros que ainda começam o curso e largam, e depois de 2, 3 anos voltam a fazer o curso de novo e completam o curso com muita força de vontade, né? A gente tem alguns exemplos na casa, né? De pessoas que chegaram na casa com 60 anos, com 65 anos, né? Uma senhorinha que era amiga da minha mãe, chegou na casa com 65 anos, sempre trabalhou em centro espírita, sempre deu passe em centro espírita e nunca tinha dado uma passividade. E eu bati o olho naquela senhorinha, falei, essa senhorinha é uma médium, né? E por que será que ela nunca teve a oportunidade de ajudar um irmãozinho necessitado do mundo espiritual, né? Falei, vamos trabalhar com essa senhorinha, vamos fazer o curso, pôr lá no curso do Cohen, para que ela desenvolva a sua mediunidade, né? E dito e feito, passado o curso do Cohen, 2 anos, a senhorinha desenvolveu a sua mediunidade. Então, o que faltou para ela? Faltou oportunidade. Não faltou vontade, faltou oportunidade nos centros que ela passou para que tivesse alguém lá que desse orientação, que a colocasse no curso, que falasse, não, vamos ajudar a senhora no curso para que a senhora utilize melhor a sua mediunidade. Então, são coisas que a vida nos mostra, são coisas que a gente vai fazendo. Então, também para que a gente desenvolva a mediunidade, precisam algumas coisas, né? Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Precisa uma casa de confiança, que nos dê a confiança para desenvolver a mediunidade. Precisa uma casa que tenha estrutura em que a gente vai desenvolver a mediunidade e vai poder trabalhar na casa. A casa em que os trabalhos sejam organizados, que a gente tenha essa certeza, que a gente sinta que o plano espiritual está lhe dando cobertura para que a gente se sinta fortalecido e tenha a certeza de que naquela casa a gente vai poder fazer um trabalho com nossos guias espirituais e vai poder progredir. Então, tudo isso é importante, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, quando a gente vai numa casa, nem todas as casas a gente vai conseguir se sentir bem
e vai conseguir trabalhar naquela casa, né? Então, a gente às vezes vai em 2, 3, 4, 5 casas até achar uma que dê certo, que combine os nossos guias espirituais com os trabalhadores espirituais daquela casa. Aí sim nós vamos nos sentir bem por completo, física e espiritualmente. É assim que funcionam as coisas para nós, não é verdade? Então, quantos de nós já tivemos pessoas, irmãos esclarecidos para recursos, para nos dar palestras, né? E que nos indicaram o caminho que nós temos hoje, não é verdade? E isso a gente não tem dizer, né? Ninguém atinge a plenitude do trabalho sem acompanhamento, direcionamento, estímulo, disciplina e confiança na casa onde trabalha, né? Ninguém, nada, nem o aluno vai bem se não tiver o estímulo do professor, o ensinamento, e como nós médiuns também não conseguimos ir bem desenvolver a nossa mediunidade e fazer um trabalho digno se a gente não tiver confiança na casa, do dirigente da casa e assim por diante, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. E só para finalizar, a gente tem que lembrar que é indispensável que os benefícios do Cristo, tanto quanto nos trazem alegria na dádiva e que a gente sinta o prazer de trabalhar com aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos deixou. Todo esse ensinamento que a gente tem que marcar o nosso coração e fazer com que a gente tenha a vontade de utilizar tudo isso aí, né? A gente tem que ter o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual e a humildade, né? Porque não adianta a gente falar, eu tenho toda essa mediunidade, eu sou o bambambam, eu vou acontecer dentro dessa casa. Não. Na casa espírita, todos nós somos iguais. Não é porque eu sou o dirigente da casa que eu sou melhor que vocês. Talvez eu seja, em evolução espiritual, muito pior do que vocês. A gente não sabe. Então, não tem nem melhor nem pior. Se estamos juntos na mesma casa espírita, estamos no mesmo barco. Estamos na mesma condição. Nós temos que nos apoiar uns aos outros para evoluirmos juntos, para crescermos juntos e chegarmos à perfeição que foi Cristo sobre a terra juntos. Esse é o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Que vocês se sintam abençoados pelo Mestre Jesus, se sintam abraçados virtualmente por todos nós e que nós possamos estar abraçados em nome de Jesus para continuar o nosso trabalho. Agora a gente vai repassar a bola para o Thales, que vai fazer as vibrações na noite de hoje. Então, boa noite a todos. Eu estava olhando aqui do lado, que eu estou acompanhando a live na televisão, aqui, por isso que eu estava olhando, tá bom? Já desliguei aqui para não dar microfonia. Então, boa noite a todos. Vamos, então, começar as nossas vibrações dessa noite. Então, vamos ficar confortáveis onde estamos sentados, vamos nos acomodando melhor. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e vamos começar a levar nosso pensamento ao alto, iniciando as nossas vibrações. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar para o nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam fazer as ações pensando no bem da população, pensando sempre na maioria.
Vamos vibrar agora pelas delegacias, pelas cadeias, pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros e estão cumprindo suas penas dentro da lei dos homens. Que eles possam se arrepender de seus pecados, cumprir suas penas, voltar a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos enfermos, pelos hospitais, pelas casas de saúde. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o milagre da cura. Que eles possam se recuperar e deixar seus leitos o mais brevemente possível, gozando de plena saúde e voltar a conviver com seus familiares. Principalmente nesse momento que vivemos, esses nossos irmãozinhos que estão sofrendo de Covid-19, que possam se recuperar o mais brevemente possível pelas bênçãos de Jesus. Vamos vibrar agora pelos idosos, pelos asilos, pelas casas de repouso, por todos os idosos. Esses nossos irmãozinhos que estão vivendo seus últimos anos de vida, que já cumpriram, praticamente já cumpriram toda a sua missão na Terra e estão gozando do seu merecido descanso, do seu merecido repouso, possam viver esses últimos anos gozando da melhor saúde possível, tendo cuidados daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam de cuidados. E estando próximo também de seus familiares, recebendo carinho e atenção deles. Vamos vibrar pelas crianças agora. Por todas as crianças. Que as crianças tenham a oportunidade de frequentar a escola, ter a oportunidade da educação, ter a oportunidade de crescer e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados, qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que esses irmãozinhos aceitem ser ajudados e possam se livrar de seus vícios o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos desabrigados, moradores de rua, pelas ONGs e albergues que os acolhem. Que esses irmãozinhos possam deixar o mais brevemente possível essa difícil dura de morador de rua. Que eles tenham a oportunidade de um prato de comida, de uma cama, ter a oportunidade de um banho quente, e ter a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem ser ajudados. Que eles aceitem o acolhimento de suas famílias. E deixem essa vida de morador de rua. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos desempregados, aqueles que estão precisando de um emprego novo. Que eles continuem com muita fé no coração, pedindo a Jesus que os abençoe e que eles mais brevemente arranjem o emprego tão desejado. Vamos abrir agora para as nossas vibrações nominais. Então vamos lá, queridos irmãos, vamos passar as nossas vibrações especiais. Como a gente já tem feito nas últimas semanas, as vibrações serão por grupos de doenças, né? Porque as nossas listas estavam muito extensas e a gente estava ficando muito cansativo falar todos os nomes. Então, os nomes estão aqui sobre a minha mesa de trabalho e a gente vai fazer as vibrações pelos grupos de doença, né? Então, vamos fazer então as vibrações inicialmente por aqueles que têm Alzheimer. Vamos pedir aos trabalhadores do plano espiritual a ajudarem esses irmãozinhos que têm Alzheimer, que eles possam ter uma vida melhor, possam se relembrar um pouco das suas vidas atuais
e pedir aos seus tratadores que tenham muita paciência, muito amor, muito carinho por todos esses irmãozinhos. Vamos vibrar por todos os irmãos que têm câncer, que eles possam ser ajudados pelas equipes dos oncologistas, que essas equipes possam ajudá-los, ajudando-os no tratamento de quimio e radioterapia, que eles tenham o menor defeitos colaterais, que eles tenham muita saúde, muito fortalecimento e possam se recuperar. Vamos vibrar pelos irmãozinhos ligados aos casos ortopédicos, que os ortopedistas do plano espiritual possam ajudá-los, fornecendo-lhes a cartilagem necessária, né? Utilizando dessa nossa energia que agora doamos e colocamos na mão de Jesus, para que essa energia, nosso ectoplasma, nosso fluido vital, seja transformado em cartilagens materiais que possam ajudar a cada um desses irmãozinhos com seus problemas ortopédicos. Nós vamos vibrar por todos os irmãozinhos vítimas da Covid, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, que as equipes dos pneumologistas possam ajudar os médicos que os tratam para que eles recebam o melhor tratamento, a melhor cura possível e consigam voltar para os seus lares. Vamos vibrar agora pelos casos de depressão, que os terapeutas do mundo espiritual, os franciscanos, os samaritanos, possam ajudar a todos esses irmãos que possam receber muita paz, muito amor, muito carinho, muita proteção para as suas depressões. Vibremos pelos irmãozinhos que têm problemas emocionais, que também possam ser ajudados pelos samaritanos, pelos franciscanos e tantas outras correntes que, em nome de Jesus, possam ajudá-los, retirando os irmãozinhos obsessores de perto deles, que eles possam ser tratados, possam receber orientações, possam receber bênçãos de Jesus. Vibremos pelos casos de saúde, incluindo os casos de diabetes, que todos esses irmãos recebam a força das equipes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China, Corrente dos Hindus, Egipcianos, das Irmãs de Coração de Maria, que todos esses irmãos possam ser muito bem tratados, possam ser ajudados, eles possam ser socorridos nos seus leitos de dor e serem curados. Vamos lembrar agora pelos suicidas, que os suicidas recebam das correntes do plano espiritual, que possam recuperá-los, possam resgatá-los, que essas correntes socorristas, caravanas socorristas, possam ajudá-los e encaminhá-los ao Hospital Maria de Nazaré. Vibremos também pelos desencarnados, que esses irmãos desencarnados possam receber as bênçãos de Jesus, ser resgatados pelas caravanas do mundo espiritual, as caravanas socorristas, e levados às colônias, aos hospitais, às casas de saúde no mundo espiritual para o tratamento devido. E assim nós vamos encerrando essa etapa de vibrações. Vamos apenas pedir aos amigos do plano espiritual que vibrem e ponham os medicamentos sobre as nossas águas para que elas sejam fluidificadas, para que possamos tomar após ao trabalho. E assim voltamos ao Thales para as considerações finais. Então vamos agora pedir uma vibração especial pelos nossos amigos e familiares mais próximos, que eles possam ter uma semana abençoada. E vamos vibrar agora então por nós mesmos, que a luz branca de Jesus possa entrar pelas portas e janelas de nossas casas, de nossos lares, higienizando todos os cômodos, usando tudo que tiver de ruim em nossa casa, nos protegendo, nos iluminando. Vamos agradecer a essa linda palestra que tivemos nessa noite de hoje, tentar pôr em prática o mais brevemente possível todos os ensinamentos recebidos, agradecer as correntes que nos apoiam, nas vibrações, nas proteções, em tudo que recebemos ao longo dessa semana, e que nós possamos ser abençoados e protegidos pelo manto do nosso Mestre Jesus. Que todos tenham uma boa semana, que assim seja.
graças a Deus. Queridos amigos, até quarta-feira para vocês, 8 horas da noite, quando aqui a gente estará de volta com mais uma live, com muito amor e com muito carinho para vocês todos, e desejando uma ótima semana, um beijo carinhoso para todos vocês, e fiquem com Deus, e até quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.